Olá, hoje vamos utilizar os comandos condicionais e de repetição para entender melhor a indentação do código. A palavra indentação, ela vem do verbo em inglês que significa encaixar. Já em português, a palavra indentar ainda é considerada para muitos um neologismo, embora já seja bastante utilizada. É mais comum você ver nos dicionários de português a palavra indentar, escrita com E, que é derivada da palavra dente. Dente pode ser o dente do ser humano, uma estrutura que fica na maxila e na mandíbula para realizar a mastigação, mas também você pode entender como sendo dente uma saliência ou ponto em um objeto construído ou elaborado pelo homem, como os dentes de uma engrenagem. Dessa forma, você tem os dois significados de dente, e esse aqui, o segundo, ele pode se encaixar na nossa definição. Enfim, para a programação, indentar com I ou indentar com E vai ser um recuo do texto em relação à nossa margem, inserindo ou não um espaço entre a margem e o início do comando. É importante também a gente diferenciar a tecla Tab do teclado do espaço em branco. Se você olhar no teclado, você vai ter uma tecla Tab e uma tecla espaço em branco. A tecla Tab, ela representa o tab ou tabulação horizontal e ela tem um código decimal número 9. É uma tabulação horizontal e vem de tabular, deslocar parte de um texto através de vários espaços pré-definidos para melhorar a visualização de dados. Já a tecla de espaço, ela tem código decimal na tabela ASCII número 32 e é um espaço em branco simplesmente, um lugar vazio que pode ser ocupado. Em Python, a indentação pode ser feita com qualquer quantidade de espaços em branco ou tabulação, mas por padrão e recomendado é você utilizar 4 espaços para fazer a indentação dos blocos de comando. Por Python já trazer essa padronização, alguns editores próprios de programação, eles já substituem automaticamente quando você pressiona a tecla Tab por 4 espaços em branco. É o caso do idle que nós estamos utilizando. Então, se você pressionar um tab, uma tecla tab, você vai ver que naquele espaço vão ser colocados automaticamente 4 espaços em branco para seguir o padrão definido pelo Python. Então vamos fazer aqui algumas simulações. Nós temos aqui um bloco de comandos em Python. Tá? No caso, estou utilizando sempre o mesmo comando, comando print, mas que poderia ser qualquer outro, poderia ser um input, mesmo um if, um for, ou um comando desse poderia ser quebrado em vários outros comandos na construção do nosso algoritmo. Por enquanto, para ficar simples a nossa demonstração, vamos deixar assim. Se você executar esse programa agora, vai aparecer aqui para mim o resultado de cada um dos prints que eu mandei fazer aqui no meu programa. Se você reparar, todos os comandos aqui estão alinhados na margem, ou seja, nós dizemos que nesse caso eles compõem o bloco principal do nosso programa, aquele comando que está exatamente na margem, sem nenhum deslocamento por espaço ou por tabulação, nós dizemos que eles fazem parte do bloco principal. Se eu vier aqui e der um espaço em branco, por exemplo, e tentar executar agora, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro de sintaxe. Ele vai dizer que uma indentação não era esperada. Tá? Ou seja, nesse destaque aqui, onde ele está destacando, ele está entendendo que isso aqui você quer dar uma indentação, mas ele quer executar agora o bloco principal do teu programa, aquele bloco que está diretamente na margem. Então você não pode dar espaço aqui. Isso pode acontecer você dando um espaço ou 4, tanto faz. O resultado vai ser o mesmo. Se eu executar com 4, ele vai me dizer exatamente a mesma coisa, que tem um erro de sintaxe, que uma indentação não era esperada. Então, sempre que eu der para qualquer comando uma indentação, o Python vai entender que eu estou criando um novo bloco. E se ele não estiver esperando essa criação do bloco, ele vai dar sempre esse erro de sintaxe. Tá?
A gente tem que lembrar que o Python ele não tem um marcador de início e final de bloco. Todos os blocos de comando são feitos pela indentação, pelo espaço que você dá da margem para o início do comando. Agora nós temos dois blocos de comando. Nós temos o bloco principal, aqui alinhado na margem. Então esse if ele faz parte do meu bloco principal e esse print comando 8 também faz parte do meu bloco principal. Já o comando 6 e o comando 7, eles estão condicionados ao if. Eles só vão ser executados se essa condição aqui for verdadeira. Como nesse caso eu estou simplesmente fazendo if true, claro que esses comandos vão ser executados. Se eu fizer um F5, você vai aparecer aqui que agora no meu resultado ele mostra comando 6, 7 e 8. Se por algum motivo essa condição fosse falsa, esses comandos não seriam executados porque eles estão dentro do if. O meu if agora tem uma condição, uma pergunta que é avaliada em falso. Simplesmente o comando 8 seria executado. Se eu executar agora, você vai ver que os comandos 6 e 7 não foi executado. Do 5 ele pulou para o 8, que são os comandos que estão aqui no meu bloco principal. Então vamos voltar aqui para o que era, deixar o código arrumado, mandar executar mais uma vez. Pronto, já está mostrando novamente todos os comandos. Toda vez que o Python ele encontra a sintaxe do dois pontos, ele espera que você crie um novo bloco de comandos. Então o normal é que quando você coloque dois pontos, você quebre a linha, você dê um Enter para passar para a próxima linha, coloque 4 espaços e faça o teu bloco de comandos. Uma exceção é se você tiver apenas um comando no teu bloco. Se você tiver só um comando, você pode fazer com a sintaxe em linha, dessa forma. Então você coloca dois pontos e coloca o teu único comando logo na frente, dessa forma. Assim, se teu bloco tem apenas um comando, você pode evitar de quebrar a linha, fazendo a sintaxe inline. Vamos executar agora. Então nós podemos ver aqui na saída que os comandos 8 foi executado, o comando 9 também foi executado, porque a condição aqui é verdadeira. Já esses comandos 10 e 11, que estão dentro desse if com a condição falsa, eles não são executados. Da mesma forma, esse comando 12 com a condição falsa, ele também não é executado. Esses comandos 10, 11 e 12, eles só vão ser executados aqui, por esses 3 prints, já no meu bloco principal, já no meu alinhamento da margem. E tudo que nós falamos para o comando if sobre os blocos também vale para as repetições. Por exemplo, aqui eu tenho um for, no meu contador i, que ele vai variar de 0 a 2. E eu vou imprimir esse comando 13 3 vezes, quando o i for 0, quando o i for 1 e quando o i for 2. Se eu executar agora, nós vamos ver aqui, ó, que eu tenho o comando 13 quando o i é igual a 0, o comando 13 quando o i é igual a 1 e o comando 13 quando o i é igual a 2. Então, o for ele faz realmente essa repetição desse comando aqui, a quantidade de vezes que eu quero, 1 para cada vez que o meu contador é incrementado. Eu poderia ainda, se quisesse, fazer o meu bloco aqui só com um espaço. O programa continuaria funcionando da mesma forma, mas isso aqui não é recomendado. Embora o Python aceite você criar blocos de comandos com qualquer quantidade de espaços ou tabulação, o recomendado é sempre você fazer os 4 espaços. E como eu disse que tudo que valia para condicional também vale para repetição, se você tem uma repetição com apenas um comando, você pode utilizar a sintaxe em linha, colocando o teu comando único logo após os 2 pontos. Então, se eu pedir para executar dessa forma, aqui o nosso comando 14 também será executado 3 vezes, da mesma forma que antes, com o J0, com o J1 e com o J2. Também na criação de funções, você pode utilizar a sintaxe em linha. Coloca 2 pontos e se tua função tem apenas um comando,
você pode tranquilamente colocar teu comando aqui na frente, não tem problema. E na construção do teu algoritmo, muitas vezes você vai querer combinar repetição com condicionais. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos um for k no intervalo de 1 até 10. E dentro desse for, nós temos dois comandos ifs. Nós temos if not é par o número k. Eu imprimo o comando 15 com o k que eu estiver trabalhando. E eu tenho um outro comando if dentro do meu próprio for, eles estão alinhados aqui no mesmo nível. Se o meu número k é um número par, eu imprimo o comando 16 com o k que eu estiver trabalhando, o k que eu estiver usando no momento. Então, se eu executar, ele vai me dizer aqui, ó, com o k igual a 1, eu imprimo 15. Com o k igual a 2, eu imprimo 16, porque se ele é par, eu imprimo 16. Se ele não é par, eu imprimo 15. Ó. Com o K5, você vai ver que ele vai imprimir o 15. Com o K6, ele vai imprimir 16. E ele vai fazer isso 10 vezes. 5 vezes ele vai imprimir o 15, 5 vezes ele vai imprimir o 16, variando o meu K de 1 até 10. Para finalizar, nós vamos ver esse último conjunto de comandos. Aqui eu tenho um comando de repetição com outro comando de repetição dentro dele. Então, a minha variável, meu contador i, ele vai de 0 até 2. Dentro desse meu for mais externo, eu tenho um outro for interno, onde eu tenho um contador j, que ele também vai variar de 0 até 2. Nesse meu for do j, ele vai imprimir esses dois comandos. Ele vai imprimir o comando 17 e ele vai imprimir o comando 18, mostrando o valor que o i está assumindo e o valor que o j está assumindo. Só quando ele terminar de executar esse for mais interno, essas 3 vezes, ele vai imprimir também o comando 19, mostrando o valor de i e o valor de j, e ele vai mostrar ainda esse segundo comando, o comando 20, também mostrando o valor de i e o valor de j. Por fim, aqui já de volta ao meu bloco principal, ele vai imprimir esse último comando. Então vamos executar novamente nosso programa. Nós podemos ver aqui, ó, no começo, o comando 17, que é esse aqui, ele é executado com o i igual a 0 e o j igual a 0. Depois, o comando 18, ele também é executado com o i igual a 0 e o j igual a 0. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar apenas o j da repetição mais interna. Então, o i vai continuar em 0, mas o j agora vai ser 1. E ele vai imprimir novamente 17 e 18. Depois, o i vai continuar em 0, mas o j vai ser 2. E ele vai imprimir novamente 17 e 18. Aí, quando ele terminar essa parte aqui da repetição mais interna, ele sai dela e vai imprimir aqui os comandos 19 e 20. Ó. Então, com o i igual a 0 e o j igual a 2, ele ainda imprime o 19 e o 20. Aí o que vai acontecer agora? Ele vai incrementar o contador i, o i vai de 0 para 1, e ele vai fazer tudo que fez novamente com o i agora sendo 1. Ele vai novamente, o j passar a 0, ele imprime 17 e 18, com o j1 ele imprime 17 e 18, e com o j2 ele imprime 17 e 18. Terminou o j2, ele vai novamente imprimir o 19 e o 20. E aí passa por igual a 3 e faz a última vez a execução. Então dessa forma nós podemos ter vários comandos alinhados. Você pode ter um for dentro de um outro for, você pode ter um for dentro de if, da forma que o teu algoritmo necessitar.